Irmãos, o livro que vamos meditar hoje é 2 Reis, do 4, do 8 ao 37. Sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ela se pôs diante dele. Porque ele disse-lhe: eis que tu não tens tratado com todo desvelo, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso, disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse ele: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamando seu marido disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então pôs o arreio na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pôs o homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinja os teus lombos, tome o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi à frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz e nem sentido. Então voltou e encontrou-se com ele e trouxe a notícia dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto na sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. E novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E ele a chamou e ela veio. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos pés e se inclinou à terra, tomou o filho e saiu. Amém? Irmãos, eu relacionei a palavra com
como você. Mas o você aqui não significa que não sou eu. O você aqui significa que somos nós, amém? Vai tudo bem contigo? Você está feliz com a vida que está levando? Você tem realizado os seus sonhos? Essa é a vida que você sempre quis? A maioria das pessoas hoje estão insatisfeitas com elas mesmas. Vai tudo bem com teu marido? Com tua esposa? Vai tudo bem com os teus filhos? Enfim, como está a sua família? Ainda tem diálogo? Ainda tem respeito? Ainda existe amor entre vocês? Há muitas famílias que estão se acabando mesmo vivendo juntas. Vai tudo bem com teu filho? O filho era, irmãos, algo que Deus havia dado para ela. Então estava perguntando assim, como estão as coisas de Deus na sua vida? Você tem ido à igreja? Está desenvolvendo o seu ministério? Está colocando Deus na frente de tudo ou não? Havia na cidade de Sunem uma mulher muito rica de coração e que tinha um hábito de receber em sua casa o profeta Eliseu, quando em suas constantes viagens ele passava pelaquela cidade. A amizade entre o profeta e a família daquela mulher era tal que ela e seu marido decidiram construir um quarto para aquele homem de Deus, para que eles se hospedassem com mais conforto. E naquele quarto, irmãos, havia uma cama. E para que serve uma cama? A cama é um lugar de intimidade com o esposo e com o marido. Espiritualmente falando, quem é o nosso marido? Isaías 54:5, parte A diz: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. A cama também, irmão, é um lugar de descanso. E Mateus 11:28-29 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E o descanso, irmãos, nada mais é do que a nossa confiança no Senhor Jesus. Então, a cama naquele quarto simbolizava que aquele homem, o profeta de Deus, tinha intimidade com Cristo, o nosso Senhor Jesus, e que ele descansava em Deus. Porque, irmãos, ele cria no Senhor e confiava na palavra do Senhor. Jesus é o nosso descanso, irmãos, quando nós deixamos ele entrar na nossa vida, amém? Segundo, uma mesa e uma cadeira. Para que serve uma mesa e uma cadeira? Cantares e Salomão 2:4 diz: levou-me à casa do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. A cadeira e a mesa, irmãos, é um lugar onde nós assentamos para nos alimentar. E que alimento é esse que nós temos que comer? Jesus nos diz, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Cristo é o verbo de Deus, ou seja, ele é a própria palavra. Então, uma cadeira e uma mesa naquele quarto simbolizava que, além do profeta ter intimidade com o esposo, Cristo, aquele homem também se alimentava da verdadeira comida, ele se alimentava da palavra de vida eterna, amém? Terceiro, um candeeiro. Para que serve um candeeiro? Candeeiro, irmãos, é um utensílio contendo líquido combustível e que é provido de mecha torcida e que se destina a iluminar. Sabemos que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Mas em Efésios 5:8 vai nos dizer, porque noutro tempo erreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Em outras palavras, aquele homem, além de ter intimidade com o Senhor, de se alimentar da verdadeira comida, também era a luz por onde ele passava, porque ele anunciava a palavra do Senhor Jesus, ele andava segundo a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, Eliseu ficou tão agradecido com a hospedagem que recebeu que decidiu oferecer um presente àquela sunamita. Ele perguntou à mulher o que ela necessitava, se ela necessitava de algo ou de algum favor do rei. Mas, como a sunamita fazia tudo de coração, sem desejar nada em troca, ela não quis presente algum. Eu habito no meio do meu povo. Foi isso que ela respondeu ao profeta. Esse é o amor que dá e não se espera nada em troca. Porque ela reconheceu que era um homem de Deus. Deu um quarto para ele descansar sem ter interesse em nada. Prova essa que quando ele pergunta se ela desejava alguma coisa, ela não pediu nada em troca. E nós, irmãos, o que temos oferecido ao profeta que Deus tem colocado no nosso caminho? Estamos dando a ele um quarto de descanso e comunhão com o Senhor sem esperar nada em troca, como aquela mulher fez? Ou estamos mais interessados em receber do que dar?
Não é engraçado como a maioria das pessoas hoje dão alguma coisa a alguém ou ajuda alguém, não por compaixão ou afeto, mas sim por obrigação, para não ficar feio para ela. E depois ainda esperam receber algo em troca e ter vantagem sobre aquilo. E também dão aquele jeitinho de todo mundo ficar sabendo, né? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse tipo de pessoa. Mateus 6, do 1 ao 4 diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que serdes visto por ele. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, derem esmolas, não façam tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão de esquerda o que a tua direita faz, para que tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Amém? Colossenses 3, 23 e 24 também diz: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor Jesus, que vocês estão servindo. Irmãos, primeiro devemos fazer todas as coisas como se fosse para Deus. E segundo, sem alarde. Façamos o bem sem querer aparecer. Façamos o bem sem esperar nada em troca. Façamos o bem como se fosse para Deus. E aí sim, seremos recompensados pelo Pai Celestial. Mas, irmãos, se fizermos ao contrário, a pessoa que nós ajudamos, essa sim será beneficiada. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer para ajudar quem Ele quer. Mas nós, quando queremos nos aparecer, seremos os mais pobres miseráveis. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a resistirmos à tentação de querermos nos aparecer perante os homens e de querermos sempre levar vantagem em tudo. Que nós sempre diminuímos para que a glória do Senhor cresça. Amém? Voltando. Eliseu então pergunta a Geazi o que poderia fazer pelaquela mulher. E Geazi diz que ela não tinha filhos. E isso era um sinal de maldição para as famílias naquela época. Então ele profetizou que dentro de um ano a mulher daria à luz a uma criança. E o que mais me chamou a atenção, irmãos, foi que essa mulher volta para o profeta e diz: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Irmãos, acredito por ela ter falado isso era sinal que ela não acreditava mais. A Bíblia não nos diz se essa impossibilidade dela ter filho ou era do esposo ou era dela. Só nos diz que o marido era velho. E mediante esse cenário eu vejo se cumprir na vida dela em 1 Samuel 2:5, parte B. Até estéril deu à luz a 7 filhos. E também em Isaías 66:9. Abriria eu a madre e não a geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Em outras palavras, mediante da possibilidade que você está vivendo, seja ela uma madre fechada ou uma situação que você não vê mais saída, todos os meios dizem não. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é para morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Descansa no Senhor, irmãos, porque Ele conhece o nosso coração e sabe de tudo. O tempo é dele, a promessa vem dele. E ele está escrito em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Amém? Voltando, irmãos. Então Eliseu profetizou no tempo marcado e um menino nasceu. Ele cresceu e trouxe àquela família toda a alegria que uma criança poderia trazer a uma casa. Um dia algo terrível aconteceu. O menino ia se encontrar com seu pai que estava trabalhando quando passou mal. Ele foi levado até a sua mãe, mas o estado dele era grave e ele morreu. Imediatamente, aquela mulher pôs o menino no quarto do profeta, deitou sobre a cama do profeta e trancou a porta e foi buscar a ajuda do profeta. Seu marido, que ainda não sabia da morte do filho, estranhou a movimentação e perguntou: por que vás ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado.
tudo vai bem, respondeu ela ao seu marido. Ao se encontrar com Geazi, ajudante de Eliseu, que lhe perguntou sobre a família e o filho, ela respondeu de novo: vai tudo bem. Irmãos, como que vai tudo bem? Se o filho estava morto, e qualquer mãe e pai sabe que isso não é nada bom. Mas o que sustentava a sunamita era saber que aquele filho foi um presente de Deus e que tudo estava debaixo do controle do Senhor dos Exércitos. Essa confiança fez com que ela não olhasse para além da amargura do seu coração ferido e contemplasse a vitória que Deus havia lhe reservado. Toda mãe, irmãos, quer ver o seu filho saudável, quer ver o seu filho liberto, quer ver o seu filho com um bom emprego, uma boa reputação na sociedade. Mas muitas que não alcançaram esse objetivo não têm condições de responder na fé de sunamita. Vai tudo bem quando perguntam sobre as famílias. Aquela mulher, irmãos, apresentou-se diante de Eliseu e derramou toda a amargura do seu coração. Pedi eu, porventura, um filho ao meu senhor? Não te disse que não me enganastes, não mentisse para mim? Ela não se importou com o que estavam ao seu redor. Seu desejo era ter o seu filho vivo e sadio nos braços. Chegando Eliseu à casa, ao quarto, o menino estava morto e frio. O profeta fecha a porta e ora ao Senhor. Depois aquece o menino com o seu corpo, colocando seus olhos, bocas e mãos sobre as do menino. Passeou pela casa, tornou a subir, estender sobre ele, até o menino espirrar 7 vezes e abrir os olhos e entregá-lo à mãe. Irmãos, todos os atos do profeta foi profético. Ele realiza 7 ações antes do menino tornar a viver espirrando 7 vezes. Fechando a porta, comunhão, orando, buscando socorro no Senhor. Porque como Jesus disse, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Aquecendo o menino e colocando sobre ele olhos sobre olhos, discernimento, trazendo para aquele lugar a visão espiritual, não olhando para as limitações, para a realidade, mas sim para o milagre que iria acontecer. Boca sobre boca, testemunho. A boca fala, o coração está cheio. E Cristo é o verbo que veio trazer vida e vida em abundância. Mãos sobre as mãos, trabalho na obra, não lançou mão do arado e não olhou para trás. Passear sobre a casa e tornar a subir significa deixar o Senhor agir no tempo dele e não no nosso tempo, obedecendo e respeitando o tempo de Deus sem pular nenhum processo do deserto. Estender sobre o menino é a mesma coisa de agir na resposta de Deus, é transferindo para o menino aquilo que ele tinha. Assim como Pedro diz para aquele coxo: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, veja que ao se deitar sobre o menino, o profeta Eliseu faz um ato de aquecer o corpo do menino. Em outras palavras, tudo que está frio, tudo que está morto, o Senhor manda um anjo com a sua voz profética, porque Eliseu era um anjo, Eliseu era um profeta. E em Apocalipse diz: o anjo da igreja tal, o anjo da igreja tal, o anjo da igreja tal. Deus envia para nos tornar fervorosos e quentes espiritualmente falando, amém? Você já passou, irmãos, por algo parecido? Recebeu uma promessa de Deus e viu essa promessa morrer? Sunamita nos aponta um caminho, tudo vai bem. Quando cremos em um Deus que do pó cria e recria a vida, por mais difícil que pareça, é preciso repousarmos em Sunem. Acreditarmos que Deus quer o melhor para aqueles que buscam nele. Nos momentos mais tenebrosos da escuridão, que não conseguimos enxergar o futuro, como se diante de nós houvéssemos um grande abismo, sem ligação com a esperança, com a felicidade, é preciso repousar. É preciso confiar em Deus, irmãos. Agir de uma forma surpreendente, não com a força do nosso próprio braço, mas com a força vindo do alto, a força disponível para todos que buscam de todo o coração. Isaías 50:10 diz: quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém? Jeremias 29:11-14 também diz: porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Amém? Encontrar o Senhor, irmãos, eis a maior dádiva. E ouvir uma resposta do céu, nem sempre recebemos o que pedimos, porém Deus é sábio. Ele nos dá e nos conduz para lugares e coisas melhores. Aos que conhecem a Deus, o conforto de saber que Ele sempre quer o melhor pelos seus filhos. O justo Jó sofreu as mais terríveis males, perdeu todos os seus filhos e no final veio a restituição. Deus zela, irmãos, Deus ama e Deus restitui. O inimigo ele vem roubar, ele vem matar e ele vem destruir. Deus vem e vivifica e faz transbordar. E esta é a herança preparada para os filhos do reino. Amém? Amém. Irmãos, mas ela disse, tudo vai bem, tudo está bem, quando na verdade não estava. Primeiro, por que devemos falar sempre que tudo vai bem? Porque reclamar não vai adiantar e sim piorar todas as coisas e nos afastar de pessoas à nossa volta, porque ninguém gosta de pessoas assim. Enquanto o povo reclamou e o povo murmurou no deserto, permaneceu no deserto. E muitos, por causa disso, de reclamar, de murmurar, morreram sem tomar posse da terra prometida. Segundo, vai tudo bem, porque não precisamos mostrar para todo mundo que estamos mal. Tem gente que faz questão de mostrar para todos que estão enfrentando dias maus, estão enfrentando dias ruins. E nós temos, irmãos, que somente falar para as pessoas certas, os profetas que Deus tem colocado na nossa vida. E a Bíblia nos diz que o Senhor me faz andar de cabeça erguida em meio aos problemas. Terceiro, está tudo bem porque quando estamos procurando uma saída, ruim estaria se estivéssemos prostrados, derrubados, trancados no quarto, sem querer falar com ninguém, vazios do Espírito Santo. Aí sim estaria ruim. Mas como estamos procurando uma solução no Senhor para o nosso problema, cremos e profetizamos, está tudo bem, vai tudo bem. Quarto e por último, está tudo bem porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, cremos no que o nosso milagre vai acontecer e a nossa vitória vai chegar. E todas as dores serão saradas. Irmãos, mas entenda bem, Deus está com aquele que estão com Ele, pois está escrito em João 14:20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Irmãos, por pior que esteja a sua vida, a nossa vida, diga que tudo vai bem. Não caminhe por aquilo que é limitado à visão humana. Caminhe elevando os olhos para os montes, pois é de lá que vem o nosso socorro. Tudo que dissermos, pensamos e falamos e escrevemos ao nosso respeito, acabará se manifestando na nossa vida como realidade, porque Jó disse, o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Enquanto afirmamos que tudo vai mal, a tendência é que as coisas continuam e ficam piores ainda do que estava, porque a palavra tem poder. Ei, irmão, como a palavra tem poder, viu? Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Conclusão, o resultado foi o filho devolvido vivo, a fé aquecida. O Senhor atende e responde o necessitado que clama a Ele e que confia nele e que o deixa agir, crendo que é poderoso para responder mesmo nas terríveis situações que estamos vivendo. Em Filipenses 2:13 diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Jesus está contigo, irmãos, Jesus está comigo, Jesus está com a igreja e Ele quer ouvir sair da nossa boca, nós testificarmos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós crermos pelos olhos da fé, hoje o milagre na nossa vida irá acontecer, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha que interessante, aquele profeta Eliseu, ele passava Sumém. E como ela falou, uma mulher sunamita sempre o chamava para comer pão. Ó, entra aqui, vamos comer pão. E essa mulher chegou ao ponto de falar para o marido dela, ó, esse homem aqui é um santo homem de Deus. Vamos preparar, reservar um lugar para ele aqui em casa. Aí ela fala assim, ó, façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Então, quando ela cita o muro, vai ter separação. Ó a santidade, então é lugar de separar
Ó que interessante, né? Só que eles fizeram o quarto, e no quarto, como a irmã falou, ó, tem uma cama. Primeiro, já é separado, cama é lugar de intimidade, é lugar de descanso. Aí falou assim, ó, vamos preparar uma mesa, a mesa é para nós cearmos. E o Senhor Jesus disse, eu sou a verdadeira comida e eu sou a verdadeira bebida. Aí ele fala assim, aí uma cadeira. Irmãos, cadeira também significa autoridade. Lembra, Davi se assentou na cadeira de Saul. Davi foi o ungido de Deus. Foi segundo o coração de Deus. E um candeeiro, irmãos. Candeeiro é para o quê? Para acender a luz. A luz para acender precisava de azeite. O azeite é o Espírito na vida daquela mulher. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Agora que interessante, ela fez isso sem requerer nada. Não adianta se querer fazer requerendo rabaricanta, sabaricanta, algo em troca na tua vida. Irmãos, o profeta falou para o servo dele, vai lá, a gente tem que fazer algo para ela. Deus queria retribuir ela, porque devido àquilo que ela fez para o profeta dela. E quando ela faz para o profeta, ela está fazendo para Deus. Sabe o que ela falou? Tudo vai bem. Ela usou o termo que ela está na cidade, né? Ela usou o termo, eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, eu estou no meio do meu povo, tudo vai bem, eu não quero nada. Mas como a irmã falou naquela época lá, quem não tinha filhos, irmãos, era uma tristeza. Eles olhavam com outros olhos para quem não tinham filhos naquela época, não eram abençoados, entre aspas. Aí o próprio servo do profeta falou assim, ó, ela não tem filho. Implicitamente, Deus viu que dentro dela, o sonho dela era o quê? Era gerar um filho. Aí falou, ó, você vai gerar. Aí naquele momento ela falou assim para o profeta, não mintas, né? Quer dizer, até ela naquele momento ela duvidou um pouco, porque o marido já era de idade, falou. E naquele ano ela gerou um filho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arre. Irmãos, aí está o verdadeiro sentido do Evangelho. A gente faz para Deus sem requerer nada em troca. Ele sabe o que cada um aqui precisa. Irmãos, Ele sabe o que cada um aqui está pensando nesse momento. Olha o tamanho do Deus que nós servimos. O problema é que às vezes nós não confiamos. Porque aquela mulher, na hora que estava tudo difícil, você sabe o que ela falou? Vai tudo bem. Para quem você tem falado da tua vida? A palavra tem poder, o meu filho não tem jeito, não. Meu filho está passando por uma situação difícil, mas vai tudo bem. A palavra tem poder, irmãos. Cuidado com o que sai das nossas bocas. A gente já aprendeu que o que sai das nossas bocas pode dar vida, mas também pode trazer a morte. Agora a pergunta é, Deus quando faz, Ele faz pela metade? E Ele provou a fé daquela mulher naquele momento, porque o filho dela veio a óbito, e Ele provou. Aquele que fala que Deus não prova ninguém é mentira. Lembra que o irmão falou aqui na semana passada que os profetas estavam no barquinho e teve a ventania lá no meio do mar? Só que o Senhor Jesus estava na popa. Ele tinha que estar na proa. Mas naquele momento ele deixou com que o barquinho balançasse porque ele queria ver a fé dos profetas onde estavam. Então ele estava provando a fé. Só que até na hora que o filho dessa mulher morreu, ela falou assim, ó, vai tudo bem. Ela tinha certeza que o homem que ela colocou na casa dela era um homem de Deus e que Deus ia agir diante da impossibilidade na vida dela. Irmãos, fala aí todo mundo, vai tudo bem. Vai tudo bem. Glórias a Deus. Porque Deus não faz pela metade. Aí no final das contas, essa revelação foi forte. No quarto do profeta, irmão, você viu que sete, irmãos, é a perfeição de Deus. Ele fechou a porta, intimidade, aqueceu o menino, olho no olho, boca sobre boca, mão sobre mão, desceu e andou para casa, quer dizer, reconheceu que é Deus que ia agir. O próprio profeta voltou a aquecer, aí deitou sobre o menino, irmãos, e o fôlego da vida voltou. Faça da tua casa esse quartinho de intimidade, um quartinho separado. A tua casa tem que ser separada. Cuidado quem você coloca dentro da tua casa. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz, sai do meio deles. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Guarde essa palavra.
vai tudo bem. Amém?